Então, esta noite, nós teremos mais uma lição para nós estudarmos, que consta deste livro, Palavras de Vida Eterna. Hoje nós teremos a lição número 7, que tem como título Melhorar para Progredir. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 167, que eu considero fundamental. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é a finalidade da reencarnação. Por que eu considero esta questão fundamental? Porque na reencarnação está a explicação para tudo. Nós não podemos entender a vida, a finalidade da vida, a diversificação das situações em que os espíritos se encontram, da questão da justiça das coisas, das situações, se não estivesse isso tudo fundamentado na questão da reencarnação. A reencarnação quer dizer voltar à carne, o espírito que somos todos nós, não é? E volto a frisar aqui, como a gente sempre fala, nós devemos olhar para nós mesmos não como corpo físico, mas como espíritos imortais, como consciências que estão temporariamente neste corpo físico, o qual nos serve de ferramenta evolutiva. Então, o espírito encarna, desencarna, reencarna, sucessivamente através dos milênios infinitos. Desta forma, esta consciência eterna, que é o espírito, vai adquirindo maturidade, vai adquirindo experiências cada vez maiores, e aí, automaticamente, paralelamente a isso, vai corrigindo os defeitos. Então, quando Allan Kardec pergunta qual é a finalidade da reencarnação, os espíritos nos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então vamos explicar isso daqui. Expiação, a primeira palavra da resposta, expiação. É interessante que essa palavra expiação, geralmente a primeira ideia que vem à nossa mente é que nós temos que pagar pecados. Até porque expiação é uma palavra que já consta lá no Velho Testamento, na Bíblia, no Velho Testamento. Quando as pessoas pecavam contra Deus, ela tinha que fazer um ritual de expiação para que Deus lhe perdoasse os pecados. Então essa palavra continua. Modernamente, no entender do Espiritismo, expiação significa nós trabalharmos pelos nossos próprios esforços para eliminarmos as nossas imperfeições que são naturais, as nossas ignorâncias, a nossa falta de experiência. Então, expiar quer dizer eliminar imperfeições e, ao mesmo tempo, substituir por valores mais elevados, conquistar valores. Então, os espíritos continuam dizendo: melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, esta lição de hoje, que o Espírito Emmanuel nos concede, diz isto: melhorar para progredir. Tudo no universo progride, nada está estacionário. Nós estamos na reencarnação justamente com essa finalidade de progredir. Só que para a gente progredir, a gente tem que melhorar-se a si mesmo. E qual é a proposta que o Espiritismo nos concede? O Espiritismo nos concede uma proposta filosófica, para que a gente possa, ao estudar o Espiritismo, a gente vê que são questões. Quem conhece o Livro dos Espíritos sabe que ali é um questionário. O Livro dos Espíritos, ele consta de 1019 perguntas.
1019 questões que Allan Kardec faz aos espíritos e que são perguntas que todos nós faríamos na nossa vida cotidiana, na nossa curiosidade de saber como é que é a vida, por quê, os porquês da vida. Então, as perguntas que Kardec fez aos espíritos são as perguntas que nós todos gostaríamos de fazer para responder as nossas dúvidas interiores, não é? E essas questões, elas estão de uma certa forma colocadas, que elas dão abertura para o desdobramento das ideias, não é? Elas não são, assim, vamos dizer, respostas estáticas, que vão permanecer, mas são respostas que dão a nós a possibilidade de desdobrarmos os nossos raciocínios, de construirmos cada vez mais raciocínios mais elevados em cima dessas questões. Por quê? Porque a humanidade evolui vagarosamente, não é? Mas a humanidade vai evoluindo. De que forma? Pelo melhoramento progressivo individual de cada ser humano. E quando nós buscamos esse melhoramento pessoal, que é uma tarefa pessoal de cada um de nós, automaticamente nós estaremos contribuindo para o melhoramento, porque nós convivemos em sociedade, nós formamos as famílias, nós nos reunimos no nosso lar com os espíritos com os quais nós temos responsabilidades, nós temos compromissos que trazemos de experiências passadas. E esses compromissos, eles são no sentido de corrigirmos imperfeições, corrigirmos distorções, experiências equivocadas, não é? Quando nós nos prejudicamos uns aos outros e guardamos mágoas, ressentimentos. Então, a possibilidade que a reencarnação nos concede é esta, de refazermos os caminhos, de reconstruirmos, não é? De melhorarmos as nossas experiências. E o Espiritismo deixa claro que não tem um Deus lá fora, um Deus exterior, que venha nos punir pelos erros que nós cometemos. Até porque os erros, eles já estão previstos na lei do universo, a lei que rege as nossas vidas, a lei divina. Já está previsto na lei que nós, pela nossa ignorância, pela nossa falta de experiência, nós erraríamos muito. Mas a reencarnação nos dá essa possibilidade de recomeçarmos sempre, quantas vezes forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento. De sorte que está em nossas mãos, em nossa responsabilidade, o aceleramento do processo evolutivo nosso, ou o retardamento desse processo evolutivo. Depende da nossa livre escolha, de querermos buscar, aperfeiçoar, se iluminar, buscar conhecimentos, desenvolver os valores éticos e morais da vida. Jesus, por exemplo, como ele é considerado o modelo e o guia para a humanidade, porque as lições que ele nos ofereceu justamente são lições de moral e de ética, lições de bom comportamento, de bom relacionamento entre os seres humanos, como a fraternidade, o perdão das ofensas, o amor ao próximo, esses valores que são valores universais, não é? Tantos outros mestres que vieram, reencarnaram-se na humanidade, deram essa mesma contribuição para a humanidade. Disseram, em outras palavras, o mesmo ensinamento que o Mestre Jesus nos diz. Então, nós, seres humanos, dispomos, na nossa vida terrena, de milhares e milhares de religiões. Não é? Muitos povos têm tantas outras religiões, que fundamentalmente, basicamente, as religiões procuram nos encaminhar para o caminho da fraternidade, do amor, do bem. Não é? Esse é o fundamento das religiões, nos ensinar o bem, o amor ao próximo. Não é? Então, nós temos que fazer essa parte, esse trabalho. Então, quando Emmanuel vem nos ensinar através dessa lição, o que ele foi buscar? Ele foi lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15. Quando Jesus
contou a parábola dos talentos. O que é uma parábola? Uma parábola é uma historinha para se tirar dessa historinha um fundo moral, um ensinamento. É quando as crianças vão para a escola, né? A gente, na escola, as crianças aprendem as fábulas, né? As fábulas é como se, não tem aquela famosa fábula da cigarra e da formiga, que a gente aprende na escola, são historinhas para a gente tirar um fundo moral. Da mesma forma, os mitos, essa também é uma palavra importante a gente entender o que é um mito. Quando a gente fala mito, a primeira ideia que vem à nossa mente é que é uma mentira, é um engodo, né? Mas a gente fala assim, é mito ou é verdade? Tem até na televisão essas coisas, não é mito ou é verdade? Mas o que é um mito? O mito é igual à parábola. O mito é uma história que não necessariamente aconteceu. Não necessariamente aconteceu, mas é uma história que a gente pode tirar dali lições, ensinamentos. É um simbolismo para que a gente possa aprender. Então, por exemplo, quem estuda as Escrituras, a própria Bíblia, ali tem muitas coisas que são mitos que vieram da mais alta antiguidade, que foram trazidos das religiões pagãs, muito antes ainda do Mestre Jesus. Mitos, mas que não são desprezíveis. Nós temos que olhar para esses mitos como instruções para nós tirarmos dali lições de aprendizado. Então, por exemplo, quando Jesus conta essa parábola, que é uma historinha, né? A parábola dos talentos, todo mundo conhece, né? A gente ouve isso, assiste nas igrejas cristãs, todas elas dizem, porque consta no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. É aquela história que o Senhor, aqui no caso Deus, né? Ele deu a um seu servo, ele deu 5 talentos para um. Para o outro servo, ele deu 2 talentos. Para o outro servo, ele deu 1 talento. Então, se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos achar que Deus é injusto. Não, mas por que Deus deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro? Aí que está a questão da justiça. Onde estaria a justiça sem a questão da reencarnação? Onde estaria a justiça? Aí nós vamos entender por quê. Não é que Deus deu mais para um, menos para o outro. É que a possibilidade de evoluir, os dons divinos, eles estão disponíveis indistintamente para todos os seres. A possibilidade, né? A providência divina, ela está disponibilizada de forma igualitária para todos os seres. Mas acontece que nas nossas ignorâncias, na nossa falta de experiência, por não aprender, nós não sabemos como lidar, nós não sabemos como usufruir desses bens que nos são concedidos. Aí quando esta historinha vem nos dizer que Deus deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, é porque, o que ela quer dizer? Porque através das sucessivas reencarnações, nós, espíritos, nós nos diferenciamos uns dos outros. Não porque injustamente Deus deu mais para um do que para o outro. Não é por isso. É porque uns espíritos são mais velhos ou trabalharam mais, se aplicaram mais, buscaram mais, se esforçaram mais. E aí então eles se iluminaram melhor. E eles criaram condições de usufruir mais. E quanto mais o espírito amadurece, quanto mais ele se ilumina, maiores responsabilidades ele tem diante da vida. Por isso que essa história nos diz que Deus deu maiores responsabilidades. Porque a história termina dizendo o seguinte: aquele que tinha 5, ele foi lá, trabalhou com aqueles 5, multiplicou por 10, e ficou 10, ele dobrou. O outro que tinha 2 fez a mesma coisa, ele trabalhou, multiplicou, ficou com 4. E diz o ensinamento que aquele que tinha só 1, ele ficou com medo. Ele, em vez de trabalhar com aquele 1, ele enterrou aquele talento.
Aí a história termina dizendo assim, que Deus falou: servo mau e preguiçoso, né? Vai ser tirado de você até aquilo que você não tinha. Quer dizer, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente fica achando que Deus é injusto, mas não é assim. É porque existe a responsabilidade de cada um de nós e o mérito. A palavra é mérito de cada um de nós. Então, aquele que tem mais, é porque ele buscou mais, ele construiu, ele trabalhou por aquilo. Então, esta lição está nos chamando a atenção, melhorar para progredir. Aí, então, como nós dissemos, já Emmanuel está dizendo aqui, mas a gente vai repetir. Os dons divinos, as possibilidades, elas estão disponíveis para todos. Só que cada um vai retirar daquela possibilidade de acordo com a sua capacidade. Até o Goberg coloca isso nos seus livros, ele fala nas suas palestras. Você tem diante de você, você chega na praia, você tem diante de você a imensidão do mar. A imensidão do mar. Mas se você tem uma xicrinha assim, você vai lá e pega uma xicrinha da água do mar. Não é? Mas o mar está disponível ali, mas você só tem uma xícara, você só pega aquela xícara. Se você tem um balde maior, você pega um balde. Se você tem um caminhão-pipa, você vai lá e enche o caminhão-pipa. O que quer dizer isso? É a capacidade que cada um de nós tem para usufruir do mar, do oceano de possibilidades que o Senhor da vida nos concede. Se a gente não se capacitar para usufruir, a gente não faz nada. Está aí disponível os bens da vida, mas você está atrasado ainda na forma como entender a vida e não usufruir. E aí então, Emmanuel está nos chamando a atenção para a gente não perder a oportunidade da reencarnação. Nós estamos aqui como alunos matriculados no educandário da vida. Quer dizer, mais uma reencarnação é como se a gente tivesse seguido os anos letivos nas escolas. A gente entra no primário, vai, primeiro ano, segundo ano, até a 8ª série, vai, até chegar às faculdades, não é? A gente vai gradativamente aprendendo. As nossas reencarnações é da mesma forma, a gente reencarna e vai aprendendo, vai aprendendo. E às vezes, a gente reencarna e qual é a nossa postura aqui? Uma vez reencarnado, às vezes a gente tem uma postura de aluno relapso, aluno matador de aula, que não estuda, não pesquisa, não leva a sério os estudos. O que acontece? Repete de ano, leva a bomba no fim do ano, como a gente falava antigamente, leva a bomba. Aí vai ter castigo para isso? Não, não vai ter castigo, vai ter um atraso dele próprio, por conta dele próprio ele se atrasou, perdeu uma oportunidade. Vai ter que reencarnar de novo, começar de novo, e muitos espíritos recalcitrantes reencarnam muitas e muitas vezes e perdem oportunidades, porque não se decidem a tomar a iniciativa de ir à frente, de ir adiante, retardam o seu processo evolutivo, não progridem. E a lição está nos chamando, melhorar para poder progredir. Se a gente não se melhorar, a gente não progride, é óbvio. Uma coisa óbvia, não é? Então, não te percas desse modo na lamentação indébita. Muitas vezes não, todos nós enfrentamos dificuldades na vida, todos nós, sem exceção, enfrentamos dificuldades na vida. Todos nós temos lutas, temos escolhas que nós fazemos, experiências mal sucedidas que não dão certo na nossa vida. E às vezes a gente reclama demais, não é? A gente lamenta, reclama. O próprio Espírito Emmanuel tem uma lição que tem como título reclamar menos. A gente não reclamar tanto, não é? Uma hora perdida, uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Então, quando a gente passa a se lamentar diante da vida e cruzar o braço e achar que o mundo está ruim, e a gente não toma iniciativa de se melhorar, de mudar, de se reinventar, a gente está perdendo a oportunidade.
E às vezes a gente perde tempo na lamentação e perde tempo também nas coisas inúteis da vida. Porque quantas vezes a gente não sabe escolher o que é bom? A gente não tem um padrão ainda do que é útil e do que é inútil. E uma grande parcela da humanidade ainda perde tempo com coisas fúteis, futilidades da vida que não acrescenta nada na nossa vida. Então muitas vezes você leva a vida de uma forma atabalhoada, de uma forma desregrada. Você leva a vida preso às futilidades da vida que não acrescenta nada para o nosso patrimônio de conhecimento. Então quando Jesus dizia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava nos exortando ao buscar o entendimento, o conhecimento e a iluminação para nos libertar da nossa própria ignorância. E o Espírito da Verdade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz a mesma coisa. O Espírito da Verdade nos diz que devemos nos amar uns aos outros, eis o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento é a instrução. Não é? Ele diz, instruí-vos. O Espírito de Verdade nos diz, instruí-vos, porque a instrução vai iluminar as nossas consciências. Não é? Então, muitos têm vontade de assumir tarefas no campo do amor, da fraternidade, mas não se preparam para isso, não sabem como fazer isso, né? A gente, às vezes, deseja alcançar a posição daquelas pessoas que subiram na vida, mas não do ponto de vista material. Vamos dizer, subiram na vida do ponto de vista ético, moral, sentimental, de valores, né? Pessoas que dão exemplo para a humanidade. Às vezes a gente gostaria de estar lá na posição deles, mas eles também batalharam, não chegaram de graça na condição, né? Todos batalharam. Se você olhar para Jesus, é um espírito que também batalhou. Ele não foi criado prontinho de graça, né? Porque ele nos exortou no Evangelho, dizendo que nós todos somos deuses. Nós todos poderíamos fazer aquilo que ele fazia e até muito mais. São letras evangélicas, isso está nos evangelhos, né? Ele nos diz que poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia, até muito mais. O que ele quer dizer com isso, com até muito mais? Quer dizer, a evolução é infinita para todos nós. Todos nós estamos em processo evolutivo. Ele estava à nossa frente, está à nossa frente, mas está nos exortando a fazer o nosso trabalho pessoal, o nosso esforço pessoal, para que possamos acompanhá-lo, segui-lo. E às vezes a gente cruza os braços, não é? Então, se nós queremos alcançar esses ideais de aprimoramento, não nos esqueçamos do trabalho que renova. Porque o trabalho é uma lei natural, a lei do trabalho. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, lá tem a lei do trabalho. Tudo no universo trabalha, tudo trabalha. Porque se não houver trabalho, não há progresso, não há compartilhamento de experiências, não é? Outro item, o estudo que aperfeiçoa. O Espiritismo cobra muito de nós o estudo. Nós não deveremos ser espíritas passivos, crentes. O passivo, o crente, é aquele que vem, cruza os braços, assiste uma palestra, acha bonito, vai embora, está tudo bem. Não, nós temos que tomar a nossa iniciativa pessoal. Nós, pelo nosso esforço, ir buscar nos estudos, nos livros, nas pesquisas. Como eu disse antes, às vezes as pessoas perdem tempo com inutilidades, né? Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa que se chama internet. Ferramenta maravilhosa dos dias atuais, que nós não tínhamos no passado. Hoje, nós não podemos mais pretextar ignorância, dizendo que nós não podemos frequentar uma boa escola, uma boa faculdade, porque se nós quisermos ser autodidatas, quer dizer, professores de nós mesmos, nós poderíamos ir na internet, lá tem tudo
tudo de bom. Lá tem toda a cultura do mundo, todos os cursos que nós quisermos fazer, todo o conhecimento da humanidade está lá. É só querer ir lá. Só que o lado negativo também está lá, né? Aí trata-se de nós escolhermos. Nós queremos a luz ou as trevas? E aí muita gente escolhe o caminho das trevas, da inutilidade, da futilidade das coisas que não nos acrescentam nada. Então estão lá misturadas as coisas, né? Toda a cultura do mundo, mas tem muito lixo misturado lá. Cabe a cada um de nós escolhermos o que é importante para nós, iluminarmos pelo conhecimento. Então, o estudo que aperfeiçoa, o perdão que ilumina. O perdão é um remédio santo, porque quem não perdoa, quem guarda mágoa, ressentimento, fica algemado ao outro. Quem não perdoa, quem guarda mágoa e ressentimento, ele é prisioneiro de si próprio. Ele criou algemas com aquele com o qual ele não perdoa. Então, pior para aquele que não perdoa, pior, porque perde a sua liberdade, não é? Sacrifício que enobrece. A gente não conquista nada na vida sem sacrifício, sem luta. Nada é fácil, nada cai de graça do céu. Tudo é fruto da conquista, do mérito. Todos os espíritos evoluídos, todos os espíritos que passaram pela terra, que a gente admira pelas suas obras, pelos seus exemplos, eles conquistaram. Não foram seres privilegiados gratuitamente por Deus, não, porque eles desenvolveram a potencialidade divina que estava dentro deles, fizeram jus, né? Chegaram a patamares mais elevados e têm condições de usufruir das benesses que a lei natural nos oferece a todos nós. Ninguém está interditado conquistar esses valores, mas tem que haver o sacrifício, né? A luta, a busca e a bondade que santifica. Bondade, né? Qual é o verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da caridade que está incluso aqui, não é? O perdão, não é? A benevolência, né? A indulgência, quer dizer, a indulgência é você se colocar no lugar do outro e entender por que o outro agiu daquela forma. Se o outro agiu de uma forma que não te agradou, você entender o porquê. Porque o outro ainda não entendeu, não compreendeu. O outro também tem dificuldades tanto quanto você. Então, se nós devemos ter indulgência para com o outro também deve ter indulgência para conosco. Então, esta é a lição que Espírito Emmanuel nos ofereceu para hoje, para esta noite. A necessidade que temos de nos melhorar para poder progredir. Está em nossas mãos acelerar o nosso processo evolutivo ou retardar o nosso processo evolutivo. Muita paz a todos, que esta lição permaneça conosco para a nossa reflexão. E assim seja.